Agradecer ao nosso auxiliar Edson pelo grande trabalho que foi feito acerca do balcão de som. Ficou muito bonito para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Atos capítulo 16, versículo 16 ao 26. Quem achou diz amém. O tema desta noite da palavra do Senhor, que Deus propôs ao meu coração e ao seu coração, é: o louvor toca o coração de Deus. Eu peço que nesta noite você repita, por gentileza, de humanidade: o louvor toca o coração de Deus. Versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, ou ao demônio: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Aleluia. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam ou louvavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Glorifica o nome do Senhor se assentando nesta noite. Eu preciso, meus amados irmãos, nesta noite, levar em consideração a história que foi nos escrita há muito tempo atrás sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nesta noite, permita-me pedir toda a sua atenção para que você entenda aonde o Espírito de Deus quer levar a sua consciência. E permita-me pedir a sua atenção para você entender tudo aquilo que Deus quer falar ao seu interior. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é considerado por alguns como a continuação do Evangelho de Lucas, porque pela sua narrativa, pela sua historicidade e pelo tempo que foi escrito, e também escrito pelo Dr. Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos é considerado por alguns como sendo o quinto evangelho,
Oh, glória a Deus. Lucas, ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos para um cidadão que era bastante rico, tanto é que no capítulo de número 1 do livro do Atos dos Apóstolos, ele vai chamar esta pessoa de excelentíssima, porque ele era muito importante e muito influente dentro de Jerusalém. Então, Lucas, escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer: ó Teófilo, eu escrevo para você esta obra e outras traduções eu faço para você este tratado, ou seja, eu escrevo este livro como sendo os atos da igreja primitiva, para você guardar e para você divulgar para outros irmãos que estão dentro de Jerusalém, dentro da Judeia e nos confins da terra. Se fôssemos dar um nome ao nome que nós lemos esta noite, Atos dos Apóstolos, nós daríamos um título bastante tremendo na presença do Senhor, porque se nós fôssemos dar um título para o livro de Atos dos Apóstolos, chamaríamos ele de Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque é no livro de Atos dos Apóstolos onde se cumpre a promessa que foi feita em Joel, capítulo de número 2, e versículo de número 28, que dizia que o Espírito Santo de Deus, naqueles dias, seria derramado sobre toda a carne. E aqui no livro de Atos dos Apóstolos, esta promessa se cumpre no capítulo de número 2. Percebe uma coisa, este livro talvez deveria ser chamado pelo nome de Atos do Espírito Santo, por toda a obra que o Espírito do Senhor começa a fazer dentro da igreja em Jerusalém. Mas o que me chama a atenção aqui no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo não se priva totalmente a Jerusalém. Ele começa a sair de dentro de Jerusalém, vai até a Judeia, vai até a Samaria e chega até os confins da terra. Oh, glória a Deus. Lucas escreve em Atos sobre a conversão de um homem chamado Paulo. Não confunda, por favor, que Paulo teve o seu nome trocado. Porque Paulo era o nome grego e Saulo era o nome hebraico. E o nome latim de Paulo era Paulus. Então Paulo tinha 3 nomes. Deus não mudou o nome de Paulo, como alguns acreditam que acontecesse. Tanto Paulo era chamado na época por Paulo, Saulo ou Paulus. Isso é história bíblica. E eu preciso dizer isso aqui, porque isso faz parte da história de Paulo. Glória a Deus, aleluia. Paulo, ele era um judeu circuncidado da tribo de Benjamim. E o que me chama a atenção na narrativa da história de Paulo é que ele era herdeiro, pastor Aventor Silvestre, da cultura do farisaísmo. Paulo, ele era considerado em Jerusalém o maior fariseu daquela época. Ele era considerado em Jerusalém o judeu mais influente daquela época. Mas tendo Paulo todos esses títulos tremendos em Jerusalém e no meio do povo judeu, dentro da terra de Israel, e até conhecido pelo Império Romano, percebe uma coisa, que Deus, aleluia, glória a Deus, resolve fazer uma história nova na vida de Paulo. Perceba que quando Paulo, no capítulo de número 9, ele está indo a Damasco, teve cartas para a perseguição da igreja do Senhor. Jesus Cristo aparece de uma forma espiritual a Paulo, que queria matar, que queria destruir, que queria acabar pelo fim na igreja do Senhor. E o Espírito do Senhor Jesus Cristo aparece a Paulo no caminho de Damasco. E percebe uma coisa, Paulo tinha todos esses privilégios dentro da nação de Jerusalém. Mas quando ele chega no caminho de Damasco, ele cai no cavalo e fica prostrado no pó. Porque não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter privilégio na sociedade. Você tem que se prostrar ao Senhor dos Senhores e ao Rei dos Reis. Deus resolve mudar a história de Paulo.
trajetória. Deus muda a sua história. Deus muda o seu rumo. Deus estabelece na vida de Paulo uma chamada extraordinária. Paulo agora sabendo que Jesus Cristo é real. Paulo sabendo agora que a história da cruz é real. E servindo ao Senhor Jesus Cristo, tendo sido batizado nas águas, tendo sido cheio agora do Espírito Santo de Deus, a Bíblia vai dizer que Paulo agora, presbítero Valmir, ele começa a sua obra missionária. Paulo se transforma, evangelista João, num grande missionário. E ele começa a ganhar almas para o reino do Senhor. O que me chama a atenção na obra que Paulo estava fazendo é que ele estava indo, aleluia, de contramão aos apóstolos Pedro, Tiago e João, que estavam dentro de Jerusalém, porque Pedro, Paulo, Tiago, João e os outros apóstolos estavam privados ao pregar a palavra do Senhor, só para quem era judeu, ou ascendente de judeu. Mas o que me chama a atenção é que a obra de Paulo é auxiliar Filipe, é que ele começa a querer, ele começa a desejar dentro do seu coração, a pregar para o povo pagão daquela época, para o povo que era chamado povo gentílico, aleluia, daquela época. Paulo, aleluia, ao invés de pregar só para os judeus, ele vai, aleluia, a quem não presta, a quem a sociedade não dava nada. Oh, glória a Deus. E deve liberar a palavra de Deus. Deus sabe da onde você saiu. Deus sabe da onde você é. Ele criou você, aleluia. Ele te criou do pó e criou das cinzas. Tu não vale nada. Você tem o privilégio de estar no tudo por esse e levantar para tirar o filho do Senhor. Paulo, ele vai dizer em uma de suas cartas que ele é o apóstolo dos gentios, que ele é o apóstolo da parte excluída do povo judeu. E Paulo inicia as suas viagens missionárias. E diz a Bíblia que na primeira viagem missionária de Paulo, ele discute com Barnabé por conta de um discípulo chamado João Marcos. Paulo discute na sua primeira viagem missionária com Barnabé, e ele segue o caminho, e Barnabé se separa dele. Olha, Deus, eu preciso te contar isso para você entender o que Deus quer falar no teu coração. E diz a Bíblia que quando Paulo se separa de Barnabé, na primeira viagem missionária, um jovem chamado Timóteo, aleluia, e um homem chamado Silvano, que também significa Silas, ele se ajunta ao grupo de Paulo e diz agora: olha, Paulo, nós estamos com você. Para onde você ir, para onde você for fazer a obra do Senhor, nós iremos com você. E diz a Bíblia que Paulo agora organiza a sua segunda viagem missionária pastoral com Silvestre. E ele começa a caminhar, ele começa a pregar nas nações. E diz a Bíblia que Paulo põe dentro do seu coração que ele iria à Ásia Menor, pregar a palavra do Senhor. E quando Paulo, Silas, Timóteo e o evangelista Lucas estão no caminho para entrar, aleluia, ao país chamado Bitínia, que ficava na Ásia Menor, o Espírito Santo de Deus teve Paulo que pegar naquele lugar. Glória a Deus! E diz a Bíblia que Paulo roda para Troade. Aleluia, glória a Deus! Para saber qual é a palavra do Senhor que Deus vai fazer na sua trajetória, na sua caminhada. E quando era de noite, glória a Deus, aleluia, Paulo tem uma visão dos céus. Uma visão que Paulo tem. Ele entende, junto com Lucas, Timóteo, aleluia, e Silas. Ele entende que tem que entrar, sabe onde? Na Macedônia. Porque na Macedônia a palavra de Deus ainda não tinha chegado. Na Macedônia a palavra de Deus ainda não tinha sido ministrada. E essa palavra de agora vai para Macedônia. O evangelho não tinha chegado na Europa. Paulo não sabia.
Mas ele estava sendo o primeiro missionário do pastor Everton Silvestre a pisar dentro da Europa para proclamar o nome de Jesus. Aí Paulo entra dentro da Macedônia, exclusivamente dentro da cidade de Filipos, e é aqui que eu entro na palavra de Deus. E diz a Bíblia que quando ele entra dentro da cidade de Filipos, glória a Deus, aleluia, ele prega a palavra do Senhor para uma mulher chamada Lídia. Esta mulher se converte. Esta mulher é batizada nas águas. Aleluia. E diz a Bíblia que esta mulher olha para Paulo e Silas e o seu grupo e fala assim: olha, vocês querem passar a habitar dentro da minha casa? Porque Lídia era rica. Porque diz a Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 16, que ela era vendedora de púrpura. E na época quem vendia púrpura era uma pessoa muito rica e de alta classe social. Paulo começa a habitar dentro da casa dessa discípula chamada Lídia. E diz a Bíblia que Paulo e Silas, eles criam agora um hábito dentro da Macedônia de orar à beira do rio, fora da cidade. E toda vez que Paulo e Silas se levantavam pela manhã para ir, aleluia, glória a Deus, orar na beira do rio, no meio do caminho, no centro da cidade, se levantava uma mulher cheia de demônios que era usada para adivinhação naquela cidade de Filipos. E diz a Bíblia que esta mulher, através do espírito de adivinhação, ela dava muito lucro aos seus senhores. E Paulo e Silas, todas as manhãs que ele ia orar, ele dava um encontro com esta jovem que estava possessa, com esta jovem que estava sendo atormentada por aquela quantidade de espíritos malignos. E Paulo, diz a Bíblia, diferente aqui nesta noite, que perturbou-se com aquilo que estava acontecendo, e perturbou-se com aquilo que estava acontecendo com aquela moça, e ele chega diante daquela moça e diz assim: olha, aleluia, saia do corpo dela, em nome do Senhor Jesus. E diz a Bíblia que o espírito maligno que estava na jovem imediatamente saiu do corpo dela, quando Paulo proclamou o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Deixa eu virar a palavra de Deus nesta noite. O nome de Jesus é que tem poder sobre o céu, sobre a terra e sobre o inferno. É o nome do Senhor Jesus. É que você está aqui nesta noite, neste culto de louvor, levantando o padrão e vai estar aqui. Glória a Deus. Aí Paulo expulsa o demônio e ele agora é levado a julgamento em praça pública. Perceba uma coisa: quando Paulo é levado para julgamento em praça pública, a pergunta que se faz entre os estudiosos da Bíblia é: por que o povo daquela época não levou em consideração que Paulo e Silas eram cidadãos romanos? Porque Paulo e Silas tinham cidadania romana. Ou seja, eles tinham privilégios diante da sociedade. Diga por quê? Um pouco mais alto. Por quê? Porque quem era cidadão romano era de família rica. Trazendo para o dia de hoje, quem era cidadão romano naquela época era que a família era milionária, que possuía muita influência, que eram políticos. Mas Paulo e Silas, ele é levado mesmo assim, aleluia, para a praça pública. Mas o que dói ao meu coração é saber que naquele contexto histórico e cultural, todo aquele que era cidadão romano, ele era proibido, mesmo que cometesse um crime, de levar chicotadas, pastor Everton Silvestre. Mas a gente sabe hoje em dia o que significa isso. É porque Paulo e Silas tinham o Espírito Santo de Deus habitando em Deus. A humanidade
aleluia, o dinamismo, o paganismo, os pecados não podem suportar alguém que é cheio da presença de Deus. Criou acusações, criou perseguições, por isso tem a luta da sua vida, por isso tem perseguições na tua história, mas não é nada de errado não, porque tu és cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Aí Paulo e Silas, eles são julgados em praça pública. Eles levam várias chicotadas. E ainda por cima, o diabo quis humilhar muito mais ainda, pastor. Porque diz o texto que eles foram despidos. Literalmente. Aí Paulo e Silas vão levados para a prisão de Filipos. E aqui que dói ao meu coração. Glória a Deus. Paulo e Silas é levado para a prisão de Filipos. E diz a história que a prisão de Filipos era imunda. A prisão de Filipos era imunda, suja, cheia de lixos. Meu Deus. E Paulo e Silas, homens de Deus, são levados para aquele lugar. Diz o historiador que naquela prisão, homens e mulheres não eram presos juntos. Não tinha distinção de homem e mulher. E Paulo e Silas, nus, são levados para aquela prisão. A prisão de Filipos era conhecida por ter muita contaminação de doenças. A prisão de Filipos, os carcereiros que trabalhavam ali, eram os piores homens da Macedônia. Porque eles eram aquela pessoa, pastor Everton, que qualquer coisa batia, qualquer coisa cuspia na cara. E Paulo e Silas são levados para aquele lugar. Diz o historiador que a prisão de Filipos, ela tinha uma tão grande superlotação de pessoas, que o calor era terrível naquele lugar. A desidratação era terrível naquele lugar. E ainda por cima, para piorar a história, existia um negócio chamado tronco. E o tronco ficava fixado no chão. E diz a Bíblia que o tronco foi usado para prender as pernas de Paulo e de Silas. Perceba, o tronco naquela época era para quem era estuprador. Desculpa a expressão, mas eu tenho que falar isso. Criminoso de alta periculosidade. E os nossos irmãos foram colocados naquele tronco. Eles ficavam numa posição quase que de ponta de pé e não conseguiam se mover. Era quase impossível, pastor Everton, se movimentar. Glória a Deus. E para piorar o contexto, diz a história que quando era noite, os carcereiros juntavam todo mundo da prisão e levavam todo mundo para o cárcere interior. Ficavam todo mundo junto. Todo mundo com o pé no tronco. Não era só Paulo e Silas não, tinha outras pessoas também. E eu imagino, glória a Deus, aleluia, Paulo e Silas, aleluia, naquela posição junto com todo mundo ali. Mesmo em sofrimento, mesmo despidos, mesmo em calor, mesmo em desidratação, mesmo as costas estarem feridas das chicotadas. Aleluia! Aí vem a palavra revelada do céu. Quando chega perto da meia-noite, oh glória a Deus, não haveria dor dentro de Paulo e Silas que os poderiam parar. Oh glória a Deus, estavam impossibilitados de se mover, porque a prisão era terrível, mas perto da meia-noite eles oravam e cantavam o hino de Deus. Porque a prisão não consegue parar um verdadeiro adorador. As impossibilidades da vida não podem parar quem tem um coração destemido a adorar o Santo dos Santos.
Oh, glória a Deus, eu não sei se você está entendendo essa palavra, mas eu vou ter que aplicar na sua vida. Não importa como você chegou até aqui, não importa como está a situação na tua casa, no teu trabalho, na tua rua, você tem que ser um verdadeiro agora mesmo. Não importa o que aconteça com você. E deixa eu adiantar que as horas já se passaram. Glória a Deus. Versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas a prisão de todos. Olha que interessante. E foram soltas a prisão de todos. Aleluia! Tinha ali matador, tinha ali bandido, tinha ali todo mundo que não prestava na prisão de Filipos. Mas o mesmo poder que desceu sobre Paulo e Silas para tirar eles da prisão, desceu. Aleluia, glória a Deus. Em quem não prestava para a sociedade. Aleluia. Sabe por quê? Porque o louvor de um verdadeiro adorador interfere também aqui estar ao seu redor. Eita, glória a Deus, desceu do céu essa aqui. Eu não sei como está a tua família. Aleluia, se regala nesta noite. Mas você louvando nas madrugadas, quando ninguém quiser, o teu louvor interfere na vida da tua família. Ora, balachuri de cai, deixou. O teu louvor interfere a quem está ao teu redor. Oh, glória a Deus. Se tem alguém problemático, deixa eu te dar um conselho. Feche os teus olhos de noite. Oh, glória a Deus. E exalta o nome do Senhor. E deixa eu te fazer uma pergunta. Tu é adorador no claro ou na noite? Oh, glória a Deus. Porque de dia é uma forma, uma metáfora de falar. É fácil louvar. Quando está indo tudo bem, é fácil a gente pegar um microfone na igreja e adorar a Deus. Mas eu quero ver no escuro, igual Paulo e Silas, que não estava vendo ninguém, estava tudo escuro, calor, o sol descendo. Mas Paulo e Silas, eu não sei que eles cantaram, mas eu imagino eles de olho fechado, cantando e glorificando aquele que poderia resolver a sua situação. Eu quero ver se você é adorador. Aleluia! Quando faltar as compras na sua casa e você olhar para a sua conta bancária e não tiver real, eu quero ver se você é adorador nesse momento. Eu quero ver se você é adorador. Se chegar o tempo da enfermidade na sua história e apertar os teus ossos, o teu coração, o teu pulmão, eu quero ver se você é adorador neste momento. Oh, glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Escuta. Eu quero concluir neste último ponto. Filipos hoje é a Turquia. E se você estuda a geografia, você vai perceber que a Turquia tem muitos terremotos. E eu acho muito interessante isso, porque este terremoto do capítulo 16 não é qualquer terremoto. Me diga por quê. Primeiro, Paulo e Silas louvaram em voz alta. Por que Paulo e Silas louvou em voz alta? Para que todos que estivessem ali próximo à cadeia soubessem o que Deus iria fazer no meio deles. Segundo, alguns geógrafos, que são os estudiosos da geografia, eles dizem que na Turquia é muito fácil ter terremoto. E de fato é. Tanto que existem relatos da época de Paulo e Silas, que teve vários terremotos em Filipos. Só que Deus é perfeito no que faz. Diácono Luiz, Deus é perfeito no que faz. Sabe por quê? Porque as bases tremeram da cadeia. Era normal isso acontecer.
As pilastras tremeram. Era normal isso acontecer. Mas o que não era normal, auxiliar Filipe, era um terremoto de grande proporção. Não derrubar o telhado, glória a Deus, aleluia. Porque o telhado da prisão era feito de pedras gigantescas. E se desse um terremoto, matava todo mundo. Mas para Deus mostrar que é o Deus do impossível, a cadeia tremeu, mas o telhado ficou intacto para a honra e glória do Senhor Jesus. Levanta a mão para adorar nesta noite. O Espírito de Deus está aqui nesta noite dizendo: você vai louvar, você vai adorar, e eu vou fazer acontecer o impossível na tua vida. Eu creio em nome de Jesus nesta palavra. Levanta a mão para adorar. O Espírito de Deus me pega aqui falar que quando você adora, não importa a semana, não importa a semana, o que importa é o milagre que Deus vai fazer na tua história. Oh, aleluia. E como deve ser o nosso louvor? O nosso louvor precisa ter gratidão. Precisamos ter fé no nosso louvor. Precisamos ter sinceridade. Precisamos ter quebrantamento. Precisamos ter arrependimento. E deixa eu falar uma coisa. Alguns louvores que estão sendo cantados por aí não são louvores. Porque o louvor diz assim: eu posso, eu venço, eu consigo, eu tenho que receber. Deus me deve. Quem deve alguma coisa a Deus é você. Oh, glória a Deus. O louvor deve ser feito e cantado para exaltar a sua soberania, para exaltar o seu poder, a honra da glória do Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. O louvor é para exaltar o Deus dele, a soberania dele, o poder dele, os beneplácitos dele, a palavra dele, as misericórdias dele, as promessas dele, as obras dele. E Deus revela neste momento para fazer uma obra desfigurada. Tudo é dele. Você não tem nada, você não pode nada, você não consegue nada. É tudo dependência dele. Você é totalmente dependente dele. Você não pode nada, mas através dele você pode tudo. Tu não pode nada, mas através dele você consegue ultrapassar as cadeias e as prisões. Só clicando nesta palavra, pelo amor de Deus, levanta a mão e adora, que é o Todo-Poderoso, ao Deus de Israel, ao Deus do Brasil. O louvor toca o coração de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Devemos entregar a Deus um sacrifício de louvor. E o sacrifício de Israel, ele era queimado. E quando ele era queimado, a fumaça subia até a presença de Deus. Glória a Deus. Mas o escritor aos Hebreus está dizendo assim: você agora, hoje, pode dar a Deus um sacrifício de louvor. E sabe o que é isso? Olha como é o sacrifício de louvor. Eu não estou falando mentiras aqui não, eu estou falando da palavra de Deus. Quando você louva, oh glória, diz e adora a Deus, o teu louvor sobe, ultrapassa o primeiro céu, ultrapassa as galáxias, ultrapassa todos, aleluia, glória a Deus, os planetas do universo. Aí chega no terceiro céu, aí entra na sala do Todo-Poderoso. Sabe o que me chama a atenção? É que Deus faz uma coisa extraordinária. Evangelista Joel, quando o louvor sobe até o seu trono, diz a história, a Bíblia, os estudiosos, todo mundo diz que Deus faz assim: olha para baixo e respira aquilo que você cantou. Aleluia. Sabe o que é isso? É o teu louvor tem o poder de movimentar Deus no seu trono. Fique de pé nesta noite.
louve na sua casa, louve na sua rua, louve no seu emprego, louve dentro da igreja, louve fora da igreja, louve a tempo e louve a fora do tempo, porque Deus vai fazer uma movimento acontecer na sua história. Eu salvo o Senhor. Nesta noite nós